Meus amados irmãos, Senhor nos agracie com mais um momento de meditação na palavra, para recebermos assim a instrução do nosso Deus. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no texto sagrado, que está no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, nós meditaremos hoje a partir do verso 17 e vamos refletir até o verso 42. Entretanto, nós leremos apenas o verso 17 e o 18 e nós vamos continuar a refletir sobre esse texto. João 19, 17 e 18. Creio que os irmãos já encontraram aí nas suas Bíblias. Nós vamos fazer a leitura dessa porção sagrada com toda a atenção ao que consta na palavra do nosso Deus. 17 e 18 diz assim. João 19, 17 e 18. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Amém. Senhor nosso Deus, nesse momento, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a Tua Palavra, a revelação do Senhor, a inspiração do Senhor, ó Deus, nós queremos dizer que precisamos muito do Senhor, carecemos muito, ó Deus, que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, venha fazer com que haja compreensão exata do texto e que haja a aplicação correta nas nossas vidas. Para isso, ó Deus, nós carecemos do Senhor. Permita, Pai Santo, a Tua igreja agora se debruçar na Tua palavra e receber a instrução preciosa contida nas Sagradas Letras. Nós oramos, nós agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 19, ele precede ao que nós estudamos hoje pela manhã a respeito da ressurreição. E eu fiz questão de fazer a ordem inversa, exatamente para que nós possamos entender o que é o sacrifício supremo. A ressurreição de Cristo, ela foi sim importante, essencial, para que nós pudéssemos ter a certeza de que a morte não vai nos vencer. Mas para que isso acontecesse, foi necessário um sacrifício perfeito, um sacrifício dos sacrifícios, um sacrifício que não houve outro substituto, não houve outro que pudesse realizar o que Jesus fez ali na cruz. Esse momento, aqui no capítulo 19, irmãos, vai reunir em si mesmo a maior crueldade que já foi cometida aqui na terra. Esse texto, no capítulo 19, vai mostrar como também a maior vitória já acontecida na terra. A maior maldade, a maior crueldade, no mesmo instante que nós vamos encontrar o mais alto sacrifício. Nunca houve uma grande crueldade tão atroz, tão horrível, no que diz respeito a um inocente. O único verdadeiramente inocente de todos os homens, porque ele não teve pecado nenhum, por isso ele é inocente. Mas diante desse inocente, uma grande crueldade. Jamais houve vitória tão magnífica também. Uma crueldade terrível, mas diante dessa crueldade nós vamos ver uma vitória tão perfeita, tão esplêndida, uma vitória tão gloriosa, uma vitória sem armas da parte do vencedor. Esse que venceu, que foi a cruz, que sofreu, ele foi para vencer,
e não há nenhuma arma por parte do vencedor. Apenas as armas foram usadas da parte dos inimigos, daqueles que o mataram. É uma vitória sem sangue derramado dos inimigos. Apenas o sangue é derramado pelo vencedor. O que precisa ser, irmãos, dito aqui é que a derrota que aconteceu naquele dia, aquela derrota, irmãos, era a maior demonstração de poder já vista na história. Ali, Jesus venceu Satanás. Jesus venceu a nossa condenação eterna. E ali Jesus desbaratou a culpa dos pecados que pesavam sobre os nossos ombros. Ali Jesus resolveu esse problema, essas questões. E então concedeu a verdadeira vitória. Estamos falando sobre a crucificação. E aqui no capítulo 19, no versículo 17 até o versículo 27, nós vamos perceber, irmãos, aqui a inversão dos poderes. Enquanto alguns achavam que matando, julgando, condenando, seriam vencedores, a gente vai perceber que o vencedor é quem derrama o sangue, é quem morre, é quem é levado para a cruz. Olhe para o seu texto. Nós vamos ler esses versículos 17 até o versículo 27, 10 versículos. Vamos ler todos em uma só voz e com bastante atenção. Aqui é exatamente o momento em que é mencionada a crucificação do nosso Senhor. Tomaram eles, pois, a Jesus, vamos juntos, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, o que puderam fazer para tornar a morte de Jesus dolorosa, mais humilde, mais terrível, mais sofredora, humilhante? O que aqueles homens puderam fazer, eles fizeram. Eles maquinaram, eles prepararam um sofrimento de alto grau. Veja aí no versículo 17, nós vemos que eles o fizeram carregar a cruz.
apesar de Jesus já estar muito ferido, já está bastante debilitado, e mesmo assim eles o fizeram carregar a cruz. João não vai narrar aqui alguns fatos como fazem os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que também tratam dessa questão e abordam alguns assuntos que não são abordados aqui. Nesse momento, por exemplo, irmãos, eles fizeram com que um sirineu chamado Simão carregasse a cruz de Jesus Cristo. Lá no capítulo 27 de Mateus, capítulo 27 e 32 diz: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. João, portanto, ele não fala sobre esse sirineu. Aqui nesse texto, João se detém exclusivamente na pessoa de Jesus. Jesus é o foco da sua história. João, ele não menciona os pormenores, os detalhes que são mencionados nos outros evangelhos, exatamente por isso, porque João está fazendo com que as pessoas aprendam, entendam sobre quem é esse Jesus. E então, continuando aqui na sua humilhação, eles colocaram Jesus entre dois malfeitores, entre dois criminosos, exatamente com o objetivo de humilhá-lo mais ainda. Eles o colocaram diante de dois malfeitores exatamente para incriminá-lo mais ainda. O objetivo não foi simplesmente para matar mais um, mas era exatamente para colocar Jesus ao lado de outros criminosos. O versículo 18 aí desse texto nos diz exatamente isso, onde o crucificaram e com ele outros dois, um a cada lado, e Jesus foi colocado no meio. Irmãos, no versículo 19 até o versículo 22, nós vemos aqui uma situação interessante, em que Pilatos está vivenciando um momento entre ele e os judeus. A placa sobre a cruz, com a inscrição que Pilatos tinha colocado, era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mas veja, irmãos, Pilatos não era uma pessoa como os judeus. Os judeus eram aquele povo que Deus selecionou, que Deus separou para ser o seu povo. Pilatos não, Pilatos era um ímpio. Mas interessante, irmãos, que os judeus, eles não querem que essa coisa fosse dita. Ele não quer que digam por aí que Jesus é o Rei dos judeus. Esses judeus pediram a Pilatos que escrevesse aquilo que o próprio Senhor disse. O Jesus disse: eu sou o Rei dos judeus. Então os judeus falaram: Pilatos, coloca esse nome, Rei, eu sou o Rei dos judeus. Mas essas palavras estavam em hebraico, latim e grego, para que o maior número de pessoas pudesse ler e ver a humilhação que Pilatos queria impor, especialmente sobre os judeus. Pilatos quis dizer: esse é o Deus, é o Rei de vocês, está morrendo, está sendo humilhado, está sendo massacrado, judeus. É exatamente essa humilhação que Pilatos quer impor sobre os judeus. E então os judeus pedem para que ele escreva uma outra frase, e Pilatos, irmãos, não deu ouvidos aos judeus, porque de certa forma Pilatos queria também humilhar os judeus, mostrando a eles que todos os cantos, todas as pessoas que se levantavam para ser reis dos judeus, eles esbarrariam em Roma, eles seriam frustrados. Todos os que resolvessem liderar os judeus também estariam sob o jugo dos romanos. Só que Pilatos, irmãos, não sabia que os planos de Jesus, mesmo Pilatos querendo frustrar os planos dos judeus, Pilatos não sabia que nenhum plano de Jesus Cristo foi frustrado. Mesmo que ele mesmo disse que o seu reino não era desse mundo, mesmo que Jesus tenha dito: olha, o meu reino não é daqui dessa terra, mas Pilatos tentou frustrar os planos, os sonhos dos judeus, o sonho de Jesus, mas Jesus não tem nenhum dos seus planos frustrados.
no versículo 23 ao versículo 27, nós temos aqui dois grupos de pessoas bem diferentes, irmãos. O primeiro grupo é o grupo dos soldados, é mencionado aqui nesses versículos 23 a 27. Esses soldados estavam ali diante da crucificação de Jesus, e esses soldados repartiram as vestes de Jesus. Eles rasgaram as vestes que Jesus estava vestido, pegaram as vestes e arrancou um pedaço, cada um ficou com um pedaço, porque havia costura. Mas eles resolveram não rasgar a túnica de Jesus. E a túnica de Cristo eles lançaram sorte, o que era um costume naquela época. Ou seja, as roupas do criminoso eram exatamente entregue aos seus algozes, às pessoas que matavam esses criminosos. Isso tinha um caráter muito mais profundo, irmãos. Era o cumprimento de uma profecia acerca do Messias. Eles rasgaram as vestes, colocaram a túnica em sorteio, mas exatamente sem perceber. Eles não queriam ali, naquele momento, cumprir a lei, obedecer a palavra, mas eles estão aqui exatamente, irmãos, cumprindo uma profecia que havia sido dita acerca do Messias. Lá no Salmo 22, no versículo 18, diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitem sorte. Veja que aqui nós vemos o cumprimento de tudo aquilo que houvera dito a respeito de Jesus. Nada do que tinha sido proferido a respeito do nosso Senhor, nada foi frustrado. O homem mau, o homem ruim, esses soldados tentando mudar a trajetória, eles estavam simplesmente cumprindo aquilo que já havia sido dito a respeito do nosso Senhor Jesus. Esse é o primeiro grupo que nós vemos aqui nos versículos 23 ao 27. O segundo grupo, irmãos, é o grupo dos discípulos, aqueles mais achegados a Cristo. Esse grupo estava ali também. Maria, a mãe de Jesus, a tia de Jesus, a irmã de Maria, Maria também, mulher de Cleopas, e Maria Madalena, e o discípulo amado, chamado João, que escreve esse evangelho. Então, irmãos, no momento de profunda agonia e dor, um momento de grande dificuldade, Jesus, ele olha para a sua mãe, ele olha para João e deixa a cargo dos dois, um cuidar do outro. João, cuide da sua mãe, a sua mãe vai cuidar de você. Ali, naquele momento de agonia, Jesus ainda parou para coordenar a vida daqueles que estavam próximos a ele. Algo interessante, irmãos, a ser notado aqui, é o fato de Jesus ter deixado alguém para cuidar da sua mãe. Ele está exatamente, curiosamente, tomando essa atitude. Isso revela, irmãos, a preocupação de Jesus por Maria. Essa mulher, a mãe de Jesus, ela deveria estar viúva, porque o contrário, irmãos, quem cuidaria dela seria o próprio esposo. Então era costume naquela época o filho mais velho cuidar da mãe, quando essa mãe ficasse viúva. E é importante, irmãos, notarmos um outro fato aqui nesses versículos. Se Maria fosse a redentora, se Maria fosse a consoladora, como a igreja, como o catolicismo romano afirma, se Maria fosse a divina, por que razão Jesus se preocupa com ela dessa maneira? Para que ela seja cuidada, para que ela seja tratada, para que ela não seja desprezada. Maria foi uma grande serva de Deus, sim. Maria foi um grande exemplo de submissão a Jesus. Mas jamais Maria esteve ou estará na posição de redentora, porque a Igreja Católica Romana trata Maria como redentora. Ela redimiu, ela quem tira também os pecados, ela quem tem a responsabilidade de salvar. Irmãos, aqui nós encontramos claramente nessa primeira porção da palavra de Deus, o texto nos deixa bem claro
que a morte de Jesus é uma realidade. Jesus está sendo crucificado e mesmo sendo crucificado, Jesus cuida dos seus, Jesus não, ele frustra os planos de quem o crucificou, porque quem o crucificou foi com o objetivo de humilhá-lo, de colocá-lo na baixa condição diante de todos. Mas Jesus foi crucificado para vencer, para derrotar, irmãos. Outro cenário que nós encontramos aqui, que está no versículo 28, até o versículo 37. Jesus, ele é crucificado, e após a sua crucificação, humilhante, catastrófica, maldosa por parte dos judeus, Jesus, então, ele dá seguimento ao seu plano. Qual é o seu plano? Morrer. Ele foi crucificado, e no versículo 28 a 37, irmãos, nós vemos aqui o conto, a história da morte de Jesus. Veja aí no versículo 29 a 34. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, olha o que os judeus fazem, visto como era a preparação, pois era grande o dia naquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tiradas. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele também tinha sido crucificado. E chegando-se, porém, a Jesus, como o vissem já que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Veja, meus amados irmãos, a agonia, o sofrimento estava mais e mais intensificando ali em Jesus naquela cruz. O sofrimento intensificava, a dor chegava mais e mais e mais. Jesus ficava com tanta dor, ao ponto máximo de não mais suportar. Então, com as mãos e os pés traspassados pelos cravos, o coração sentindo o abandono do Pai, Jesus ali naquela cruz, o Pai, ao ver o seu filho morrer como o pior de todos os pecadores, era isso que Jesus estava sentindo. E acima de tudo, irmãos, o peso do pecado dos eleitos de Deus, não apenas daqueles que estavam crucificando, mas o peso do pecado de todos os eleitos, de todos os tempos, de todos os pecadores. Jesus, sofrendo tudo isso, Jesus permanece firme. O seu poder foi muito maior do que todo o sofrimento a ele imposto, a ele colocado. O poder foi muito maior. Para cumprir então mais uma profecia, Jesus, ele clama: eu tenho sede. Tenho sede. Deram-lhe, conforme diz aí o versículo 29, deram-lhe a beber vinagre. E em seguida, após darem vinagre para o Senhor Jesus, chegou o fim da sua missão. Após tomar vinagre, chega o fim da missão redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, chega ao fim sabendo que tudo, nos mínimos detalhes,
Absolutamente tudo havia se cumprido. Tudo havia sido realizado completamente. No versículo 30, nós temos aqui um problema de tradução que pode trazer alguns conflitos na interpretação correta, irmãos. Aqui o versículo 30 diz, rendeu o Espírito. Essa palavra aqui, rendeu o Espírito. O verbo render, primeiramente, significa arrancar algo de alguma coisa. Render é forçar alguém a ceder. Mas no texto grego aqui, irmãos, o verbo ele foi traduzido como render. E tem também outro significado que é entregar, que é dar voluntariamente, que é não apenas meramente morrer, mas entregar voluntariamente. E Jesus então entrega o seu Espírito. Jesus mesmo declarou que ninguém tiraria a sua vida. Nós não podemos imaginar que aquelas pessoas ali, elas tiveram poder para tirar a vida de Jesus. Ele mesmo diz que ninguém iria lhe tirar a vida. O próprio Jesus diz que ele mesmo daria, lá em João capítulo 10, no versículo de número 18, olha o que diz a palavra: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato de Jesus recebi de meu Pai. Então, irmãos, Jesus, ele não foi forçado a morrer. Porque se Jesus fosse forçado a morrer sem querer, então isso se aproximava o dia de sábado, mas ele não simplesmente foi conduzido à força a morrer. Se fosse, irmãos, teria sido um mártir. Jesus não teria sido o Salvador. Ele não teria sido o Messias prometido. Aquele que realmente tinha que vir para morrer. Então ele não foi obrigado pelos judeus, pelos soldados, ele não foi levado à cruz forçadamente, não, irmãos. Os judeus queriam tirar o corpo de Jesus, queria tirar logo ali daquela cruz, porque se aproximava o dia de sábado, em especial se aproximava a Páscoa, o sábado da Páscoa, e para que a pessoa morresse mais rápido, normalmente os soldados quebravam as pernas dessa pessoa. Já estava crucificado com os cravos pregados na cruz, mas ainda quando alguns custavam a morrer, eles quebravam a perna e decepavam as pernas. Eles fizeram fazer isso com Jesus. Mataram um, mataram outro, e quando foram quebrar as pernas de Jesus, eles perceberam que não era mais necessário, porque Jesus já havia morrido, quando ele disse que entregava o seu Espírito. E assim se cumpriu, irmãos, mais uma profecia. A profecia de que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Isso está sendo dito em Salmo 34, versículo 20. A palavra diz: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E o texto vai nos mostrando a respeito da morte de Jesus, irmãos. O versículo 34 ao versículo 37. Nós temos aqui uma preciosa constatação ao nosso favor, contra aqueles que afirmaram que Jesus ali na cruz não teria morrido. Alguns dizem isso, mas irmãos, alguns acham que Jesus apenas estava encenando. A morte, Jesus ali naquela cruz, estava apenas em espírito. Mas irmãos, existe um grupo de religiosos, que eu não sei se eu chamo de religiosos, mas de hereges, chamados espíritas. Eles pregam essa absurda e demoníaca heresia de que Jesus não morreu. O fato do soldado, ao perfurar o lado de Jesus, quando eles perceberam que ele já tinha morrido, eles foram para quebrar a perna, para acabar de matar, mas eles perceberam que Jesus já estava morto.
Então, o fato dele perfurar o lado do Senhor Jesus com uma lança, o fato deles, então, vir e furar o nosso Senhor Jesus Cristo, isso já mostra, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo estava morto. Saiu água e sangue. Não tinha mais vida no Senhor Jesus. O fato de sair água e sangue vai mostrar exatamente a coagulação do sangue que ocorre exatamente com os corpos após a morte. Eles não ficam sangue como estão ali quando a pessoa está viva constantemente. Então, irmãos, o sangue se separa da água quando está num corpo já morto. Cumpriu-se mais uma profecia com esse fato acerca de Jesus. Aqui no versículo 37, esse fato acontece com Jesus sendo perfurado de um lado com uma lança. Lá em Zacarias capítulo 12, no versículo 10, também é mencionado isso que aconteceu naquela ocasião ali na cruz do Senhor Jesus. Zacarias diz: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, aqui, irmãos, é exatamente o que Deus planejou na cruz de Jesus. Não foi homens, não foram as pessoas. Obviamente a culpa eram das pessoas, eles eram pecadores, mas foi Deus quem decidiu como seria o sofrimento do nosso Salvador. Ainda falando sobre a morte de Jesus, existem alguns fatos, irmãos, que são narrados por João, não são narrados por João, mas que eles vão aparecer em outros evangelhos, como nós falamos. Por exemplo, Mateus narra outras palavras de Jesus Cristo ali na cruz, a mostrar que Jesus falou outras coisas. Por exemplo, ali na cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele fala algumas coisas. Acontece também, através do que Mateus vai dizer, que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Mateus vai falar também, e João não menciona isso, mas terremoto, as rochas fendidas, os sepulcros miraculosamente foram abertos, e muitos crentes que ressuscitaram naquele momento. Houve também a confissão dos guardas de que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Isso foi o que outros evangelistas comentaram. João não trata sobre isso. Para mostrar, irmãos, que ali na cruz foi um cenário construído pelo próprio Deus para castigar o pecado que era para ser castigado em mim e em você. Foi Deus quem planejou. Você deve agradecer a Deus, irmãos, porque mesmo tendo sido tão doloroso, mesmo tendo sido tão humilhante, tão terrível, o Pai, Ele ofereceu o Filho. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. Porque Ele resolveu nos perdoar. Ele resolveu nos salvar. Mas, irmãos, não apenas Jesus carregando a cruz, não apenas Jesus ali na cruz e padecendo, entregando o seu Espírito para cumprir o propósito de Deus, mas há um terceiro cenário que João menciona aqui no versículo 38 ao 42, que é exatamente o sepultamento do Senhor Jesus. Diz aí na palavra do Senhor, vamos ler juntos, 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas
como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar de onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo do Senhor Jesus. Então, irmãos, no sepultamento de Jesus, o que a gente vê, nós encontramos aqui 2 discípulos. Nós encontramos aqui 2 pessoas que eram próximas de Jesus. E eles se manifestaram publicamente. Esses 2 discípulos eram José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, ele estava receoso, ele estava com medo dos judeus. Ele estava receoso de sofrer alguma repreensão por parte dos judeus. E esse então, ele foi silenciosamente, ocultamente, José de Arimateia procurou Pilatos e rogou a Pilatos que ele desse o corpo de Jesus para que ele pudesse providenciar o sepultamento. O que ele fez pedindo a Pilatos, e Pilatos o autorizou, e então ele fez um túmulo novo, um túmulo que era da sua propriedade. O outro personagem é esse Nicodemos, que antes tinha procurado o Senhor Jesus em secreto, à noite. Jesus então trata com ele ali em João capítulo 3, mas agora esse Nicodemos, irmãos, ele aparece com especiarias, ele vem com o objetivo de embalsamar o corpo de Jesus, ele providencia ali exatamente tudo aquilo que era necessário para que Jesus pudesse ser embalsamado. Os 2 deixaram de dar o apoio ao mestre, enquanto o mestre estava vivo. Nós não encontramos aqui José de Arimateia, nem Nicodemos por perto, enquanto Jesus vivia. Porque se tivessem assumido as suas convicções com relação a Jesus, enquanto Jesus estava vivo, eu não tenho dúvida que tanto José de Arimateia quanto Nicodemos, se tivessem manifestado a confiança em Cristo, certamente eles teriam sido muito mais satisfeitos na sua vida. A fé deles assemelha-se aos últimos raios do sol, 5 horas da tarde, em qualquer dia. Eles são bonitos. Você já parou para perceber como que os raios de sol, à tardezinha, antes dele se pôr, como são bonitos, como são maravilhosos. Esses 2 discípulos aqui, irmãos, estavam de forma bela, mas eles foram tardios, assim como o sol, e era bonito por um tempo, mas logo veio a noite e eles perderam os seus brilhos. Lembrem-nos, irmãos, também de que Cristo, ele não quer nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Jesus, ele não tolera discípulos secretos. José de Arimateia e Nicodemos eram um tipo de discípulo secreto de Jesus. E Jesus não tem interesse nesse tipo de discípulo. Será que você é um desses? É um discípulo de Jesus que vive secretamente, que ninguém precisa saber que você é discípulo de Jesus? Jesus quer, irmãos, que os seus discípulos sejam luz nesse mundo. Jesus quer que os seus discípulos sejam luz nas trevas. Jesus quer que os seus discípulos sejam sal, para salgar, para fazer a diferença. Jesus quer uma luz, irmãos, e a luz não pode ser escondida. Se a luz for escondida, ela não vai ter efeito nenhum, não vai servir para nada. Tem um comentarista chamado Martin Lloyd Jones, e ele diz o seguinte: se ao olharmos para a cruz de Cristo, o sentimento que nos assalta é de dó, é de pena, é de compaixão, nós não entendemos nada do que Jesus fez. Eu não assisti não, mas eu ouvi falar em um filme que o Mel Gibson, ele fez, um filme falando sobre Jesus morrendo na cruz, né? Sacrifício de Jesus. E ali foi um filme que, um dos que
impressionou por conta da pena, as pessoas ficaram com dó, foi mais feito exatamente para que as pessoas ficassem condoídas. Então, irmãos, esse não é o objetivo da cruz de Cristo. Esse não é o propósito de Jesus ser levantado na cruz e morrer humildemente, sofrendo como malfeitor. Jesus não quer que nós sintamos dó, pena, porque se nós tivermos apenas esse sentimento, nós não entendemos nada do que Jesus fez. Quem é digno de pena e dó é exatamente aquele pecador como eu e você. Quem é digno de pena, quem é digno de misericórdia, somos exatamente nós. Porque, irmãos, a cruz, ela deve nos trazer um ensinamento não apenas de derrota, mas a cruz deve nos trazer um ensinamento de vitória, de gratidão, de amor por Deus acima de tudo, porque Ele, o soberano Senhor, o Deus gracioso, o Deus que tem um sacrifício supremo, enviando Jesus, Ele planejou tudo isso. Então, irmãos, deve caber ao meu coração, ao seu coração, quando nós lermos a história da crucificação, da encarnação, da morte de Jesus Cristo, deve então inundar os nossos corações com um sentimento de amor, de gratidão, de louvor a Deus, porque foi isso que garantiu a nossa salvação. Eu vejo algumas pessoas, quando leem a palavra sobre a crucificação, então essas pessoas dizem: olha, se Jesus não era para ele ter morrido, por que fizeram tão mal assim? Irmãos, isso tudo foi Deus planejando para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Se não tivesse acontecido a encarnação, a prisão de Jesus, a crucificação, a morte de Cristo, não haveria salvação para nós. Deus planejou isso. Portanto, irmãos, a respeito desse sacrifício, eu chamei no sermão de hoje como sacrifício supremo, onde quem está se sacrificando é o próprio Supremo, que planejou e executou a nossa salvação. Obviamente, os soldados, os malfeitores, eles serão responsabilizados porque eles são maus, mas o Deus Todo-Poderoso, supremamente, encaminhou o seu Filho para a cruz, para que ele sofresse em meu lugar e em seu lugar. Agradeça a Deus por isso. Louve ao Senhor por essas tão maravilhosas verdades. O sentimento de vitória deve estar no seu coração quando você pensar na morte e ressurreição de Cristo. Sentimento de gratidão e amor por Deus, acima de tudo, deve estar em seu coração quando você ouvir falar da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele aplique a sua palavra aos nossos corações e faça de nós conscientes, irmãos, dessa grande e maravilhosa obra que Jesus realizou em benefício dos seus eleitos, daqueles que antes da fundação do mundo foram destinados para a vida eterna. E o pecado então os desviou, mas Jesus veio para cumprir. Ele, de forma autônoma, ele veio para substituir esse povo. Jesus não morreu por aqueles que vão ser lançados no inferno. Jesus não sacrificou-se por aqueles que serão os réprobos, aqueles que não serão salvos. Jesus morreu por aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. E para esses, ele sacrificou-se até a morte. Você é um desses? Se não, se você ainda não se sente um desses eleitos, clame por misericórdia. Você precisa urgentemente compreender essa obra de Jesus ali na cruz, por você, para que você tenha perdão, para que você tenha vida eterna. Vamos nesse momento, irmãos, orar ao nosso Deus. Senhor, nosso eterno, nosso glorioso Pai, obrigado, Senhor, porque
quem conduz todas as coisas aqui na terra, com relação à redenção, com relação à salvação, ao pagamento das dívidas pelo pecado. Quem conduz todas essas coisas é o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque nós jamais conseguiríamos fazê-lo. Obrigado, ó Deus, por tão grande sacrifício em benefício de um povo que o Senhor amou antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor Deus amado, porque essa mensagem nos traz esperança, alegria, amor por Cristo e confiança no perfeito sacrifício ali naquela cruz. Compartilhe, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, compartilhe essa verdade aos corações ainda incautos, aos que ainda não creem nessa verdade. Ó Deus, convence essas pessoas da perfeita obra e também dos seus próprios pecados. Ó Deus, nós agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.